Boa noite, muito obrigado a todos por assistirem a estas conferências. Sejam todos bem-vindos. Que todos possamos tirar o máximo de proveito destas conferências. Estamos hoje culminando um ciclo de conferências da fase A. Tema número 50, é o último tema deste ciclo. E em seguida, na quinta-feira, daremos início a outro ciclo, com o mesmo temário. E oxalá tenhamos cada vez melhor compreensão para poder transmitir a todos estes ensinamentos de forma cada vez mais clara, mais prática, mais objetiva. E o objetivo desse ensinamento é que cada um de nós possa fazer um trabalho superior sobre si, sobre a nossa psique. Estes ensinamentos nos levam a despertar da consciência. Se nós praticarmos estes ensinamentos, nós alcançaremos o despertar da consciência, que é o objetivo da nossa existência. Não há outro objetivo, muito embora muitos de nós busquem por todos os lados encontrar uma razão para a existência. A razão para a existência é este trabalho de autorrealização íntima do ser, nos reintegrar ao nosso real ser. Para isso, nós estudamos e compartilhamos os 4 pilares da sabedoria, que são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Então, hoje vamos ver o tema A Origem do Ego. E o ego são conjunto dos nossos defeitos psicológicos e que nas nossas origens nós não o tínhamos. Porém, isso se criou, isso teve uma origem em alguma época. E é isto que nós vamos estudar. Como isso se deu e quais foram tudo que proporcionou que se criasse esse tão falado ego. E a nossa situação atual é a situação da própria humanidade. E nós vivemos em função do ego. Nós vivemos para o ego. Nós somos escravos do próprio ego. E o correto é que nós nos libere do próprio ego, que é o que nos causa todo o sofrimento, todo o conflito, toda a guerra, toda a divergência, todo o desacordo que há entre pessoas, entre casais, entre patrão e empregado, entre classes sociais, entre países,
esses conflitos têm origem no ego. Se não existisse o ego, não existiriam conflitos de nenhuma espécie. E isso aconteceu que se criou o ego. Então, se criou e se robusteceu ao longo dos séculos. Se foi robustecendo o ego e chegou ao ponto que estamos hoje. E é necessário que cada um faça um trabalho sobre si. É um trabalho individual. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós. Nós também não podemos fazer por ninguém. Nem mesmo Deus, para aqueles que acreditam no Deus, nem mesmo Deus, esse Deus que se fala tanto, nem mesmo Deus pode fazer isso por nós. O que se pode fazer é entregar as chaves, entregar as fórmulas, para que cada pessoa faça o trabalho. Então, se entregam as fórmulas, nos entregam as fórmulas e nos dão o livre-arbítrio para que cada um faça o que bem entenda. Então, a origem do ego. Então, isso aconteceu há mais ou menos 18 milhões e 500 mil anos. Na terceira raça, na raça Lemur, que existe, nós estamos na quinta raça. Então existiram as raças, os protoplasmáticos, os hiperbóreos, os lemures, os atlantes, e nós somos a quinta raça, ária. Nós somos os arianos. Então, a criação do ego se deu mais ou menos na metade da civilização da raça Lemur, no continente Nu. Antes desses acontecimentos, os seres humanos viviam num paraíso, porque não existia ego. Os seres humanos éramos andrógenos. Isso quer dizer a pessoa tinha os dois sexos e foi separado na raça Lemur. Nesse continente Nu foi onde separaram os sexos. E então isso aconteceu que com a finalidade, separaram os sexos com a finalidade de que o homem e a mulher necessitassem trabalhar no sexo compartilhado. Porque antes não havia necessidade de outra. O sexo era, a reprodução da espécie era de outra forma. E não se praticava sexo. O sexo era, os seres humanos éramos andrógenos. Então isso aconteceu com a finalidade de que o homem, que o ser humano, se quisesse se tornar sábio como deuses, teria que experimentar desse fruto, o sexo compartilhado, fazer esse esforço.
E isso foi um desafio para os Lúcifers, ou seja, para os seres, para os reais seres das pessoas. E isso foi um desafio aceito. Todos aceitaram o desafio de fazer o trabalho de autorrealização, de buscar a sabedoria através do sexo compartilhado. E para isso necessita-se um esforço, o que antes não era necessário. Então se criou então, nessa época, foi então exposta essa situação, esse desafio, e todos os Lúcifers aceitaram o desafio de que as pessoas praticassem o sexo com a finalidade de reproduzir a espécie e criar os corpos superiores. Então, esse desafio foi aceito. E as pessoas, os casais, deveriam viajar para praticar o sexo nos templos. O sexo não era praticado em qualquer lugar, não era praticado nas casas. Então, era em épocas, em uma certa época, os casais viajavam aos templos em lua de mel. Isso então ficou essa simbologia da lua de mel. Quando alguém se casa, viaja em lua de mel, porém viaja para fornicar. O que já se faz antes do próprio casamento, já se fornica. Então, os casais hoje se casam e viajam para fornicar. Nessa época, os casais viajavam em lua de mel para os templos que ficavam a determinadas distâncias para uns e para outros, para praticar o sexo nos templos. E essas práticas eram dirigidas, eram guiadas, os casais eram instruídos por mestres, por gurus, para praticar o sexo de forma correta, de formas a reproduzir a espécie sem fornicação e criar os corpos existenciais superiores do ser. Então, nesse caso da reprodução da espécie, era sabiamente apenas um espermatozoide era liberado e fecundava um óvulo. Então se reproduzia a espécie de forma sábia, de forma superior. Hoje se reproduz assim, ninguém sabe quando vai nascer alguém. Se fornica e se cuida para não reproduzir. Então se peca, se erra nesse sentido, em todos os sentidos. Então naquele tempo os casais viajavam
aos templos para praticar o sexo com dois propósitos: reproduzir a espécie, e o segundo propósito era criar os corpos existenciais superiores do ser, para nascer espiritualmente. Então, os casais deviam praticar, deviam começar a praticar com as duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da sabedoria, que é retirar a sabedoria para autorrealização, adquirir a sabedoria para a autorrealização. Porque nesses tempos as essências, as chispas, eram inocentes, não tinham sabedoria. Então era necessário adquirir sabedoria, despertar essa consciência a essas essências que eram inocentes. Então, as duas árvores os casais eram instruídos e deviam começar a trabalhar com as duas árvores: a árvore do sexo e a árvore do conhecimento do bem e do mal, para adquirir a sabedoria. Então, por esses tempos, aconteceu que um cometa chamado cometa Condor se chocou com o planeta Terra e provocou uma desestabilização. Aconteciam maremotos, terremotos, muitos acidentes naturais, catástrofes naturais, e a Terra estava convertida uma confusão, uma desordem. Já a humanidade já sofria com esses cataclismos. E foi então necessário que a sabedoria que governam os planetas, que governam todo o universo, enviassem uma comitiva de deuses sábios para resolver esse problema, para resolver esta situação, essa desestabilização do planeta. Essa comitiva foi liderada por Luaizus e Sakaki. São arcanjos que vieram para resolver esse problema do planeta Terra. E eles estudaram o problema e decidiram que era necessário dar aos seres humanos uma cauda, o órgão condartiguador, que é uma cola, porque o nosso corpo é um transformador de energia. Então, as energias que vêm do cosmos passam por nós e são transformadas e são lançadas na Terra, no planeta. Então, com essa cauda, essas energias seriam mais eficazes e ingressariam ao planeta e estabilizaria. E isso já se tinha a experiência de outros planetas que tinham passado por esse mesmo problema e tinham sido resolvidos com a criação, com a implantação
desse órgão condartivador em todos os seres humanos. Então, aos poucos, foi nascendo as pessoas com essa cauda. Isso não foi de um dia para o outro que foram implantar nas pessoas a cauda. Foi implantado geneticamente, foram transformados com a sabedoria superior e começaram então a nascer pessoas, nascer bebês com a cauda, de formas que há algum tempo todas as pessoas já tinham essa cauda e então recebiam a energia cósmica e retransmitiam à Terra. E isso então estabilizou novamente o planeta, se estabilizou os terremotos, os maremotos, os fenômenos naturais que estavam abalando o planeta. Isso foi feito, teria um tempo, permaneceria por algum tempo essa cauda, porém, os seres humanos, as pessoas, se tornaram materialistas. Então surgiu uma onda astral, uma maré astral negativa em todos os seres humanos da Terra. E já não iam aos templos para praticar o sexo. E começaram a praticar o sexo nas suas casas, em qualquer lugar. Começaram a praticar o sexo e se deu então a fornicação, se derramou as energias sexuais. E isso foi chamado, foi denominado o dilúvio universal, porque todas as pessoas fornicaram. Então houve o dilúvio universal. Isso então é a simbologia que nós conhecemos hoje, o dilúvio, que se derramou as águas seminais, as águas espermáticas. Então isso foi denominado o dilúvio universal. As pessoas já não queriam viajar, já tinham preguiça de viajar para praticar o sexo nos templos. E começaram então a praticar nas suas casas. E ocorreu a fornicação, o derrame das energias. Que existiu, se criou então o ego. Já não se tinha a assistência, a ajuda, a instrução dos gurus, dos devas, para praticar o sexo de forma correta. Então ocorreu esse dilúvio, esse derramamento. Todas as pessoas fornicaram, todos os seres humanos fornicaram. E então os anjos, esses Loaios e Sakaki, foram novamente enviados à Terra para resolver esse problema agora. E então se deixou, o erro foi deixar por mais tempo do que era previsto. Deixaram 3 dias e meio a mais. Esses dias não podemos considerar dias nos nossos dias, são dias cósmicos, são outra medida. Então esse tempo que foi deixado a mais por um erro nos cálculos, que causou então essa desordem, essa fornicação.
Então, esse tempo seria necessário porque o nível de consciência que se quer retirar, que se quer que os seres humanos alcancem na Terra, é o nível 4. Planeta é o nível 4, que é o nível que, então, se quer colher mestres, se quer colher Cristos. Então, quanto mais baixo se desce, mais alto se sobe. Então, foi deixado que o ser humano caísse bastante para subir bastante. Então, equivalente à caída é a subida. Então, por isso que se deixou esses 3 dias a mais, esse tempo a mais. Isso é simbólico. E então a comitiva de arquifísicos e arquiquímicos retornaram à Terra e fizeram novamente o trabalho na genética, e os seres humanos foram nascendo já sem o órgão condarticulador. Porém, ficou o resultado, ficou a sequela, podemos dizer, que se formou então o ego. Se desenvolveu o ego de forma muito exagerada. Então, as pessoas já não tinham mais razão para viver, já não sabiam para que viviam mais. Alguns já começaram a suicidar-se. O materialismo tomou conta dos seres humanos. Se vivia de forma material, de forma animalesca. Já não se pensava, já não se tinha mais um objetivo para existir. Já ninguém mais se interessava pela autorrealização íntima do ser. O que mais queriam era fornicar e o materialismo, prazer, o egoísmo, a possuir coisas materiais. Então, os anjos, esses arquifísicos e arquiquímicos, retornaram e fizeram um trabalho de retirada do órgão. Isso, é claro, também não foi de um dia para o outro. Conforme as pessoas iam morrendo, iam nascendo pessoas sem o órgão condarticulador. E com o tempo já nasciam, já toda a humanidade já não tinha o órgão condarticulador, já não tinha essa cola. Então, o sexo é a porta de saída do Éden. Essa simbologia que conhecemos, que nós fomos expulsos do paraíso, fomos expulsos do Éden pela fornicação. Então, nós caímos. Então, nessa época, quando foi dividido os sexos, os homens, o ser humano foi dividido e se chamou Adães e Evas. Então, Adão e Eva não eram um casal. Adão e Eva era a humanidade que vivia em estado paradisíaco, estado adâmico. Então, eram Adães e Evas. Então, a porta de saída foi o sexo,
foi a fornicação. E a porta de retorno, a porta de volta ao paraíso, é a mesma porta que nós saímos, que fomos expulsos do paraíso. É por essa porta que nós devemos voltar ao paraíso. Caímos pela fornicação. Se deixarmos de fornicar e praticar o arcano AZF, que é a prática sexual sem o derrame das energias sexuais, sem o orgasmo, nós voltaremos ao paraíso, voltaremos a esse estado paradisíaco. Então, é necessário deixar de fornicar e praticar magia sexual, praticar tantrismo branco para recuperar o estado perdido. Então, a simbologia da arca, a arca é os defeitos psicológicos. Se diz que foram recolhidos à arca os animais em casais. Os animais são os defeitos psicológicos, os próprios defeitos psicológicos das pessoas, da humanidade, foram recolhidos em casais na arca. Então, a arca é a nossa própria envoltura seminal. E aqui estão os nossos defeitos psicológicos, que são animalescos. Foram recolhidos à arca para o dia que quiser, o dia que nós quiser nos autorizar, nós temos então aí o material. Então, para o dia que se quisesse autorizar, se tivesse o material de onde tirar a sabedoria. Então, a sabedoria é retirada do mal, é retirada dos defeitos psicológicos. Então, os casais, os animais, então simbolizam aí os casais dos animais, as polaridades do defeito psicológico. Todo defeito psicológico tem a sua parte positiva ou negativa. Então, existe aquela pessoa que retém o dinheiro, por exemplo, aquela pessoa avarenta, e existe a pessoa esbanjadora. Então, são os casais dos defeitos são assim: a parte positiva e a parte negativa. Nós todos temos o eu avaro e temos o eu esbanjador. Se manifesta um ou outro, aquele dependendo de algumas circunstâncias. Na luxúria também. Na luxúria existem pessoas que fornicam demasiado e existem pessoas que rechaçam o sexo oposto e preferem a masturbação colaborada entre pessoas do mesmo sexo. Então, o sexo, a luxúria, também está presente aí naquelas pessoas que fornicam e nas pessoas que rechaçam o sexo oposto. Então, são as duas polaridades do defeito psicológico, são os casais, os animais em casais que foram recolhidos à arca. Então, na arca, nesse envoltura seminal, está o material de onde nós vamos tirar a sabedoria do mal, que das trevas nasce a luz.
Então, quanto mais espessas as trevas, mais brilha a luz. Então, quanto mais baixo se vai, mais alto se sobe. Então, o material para a autorização, para o trabalho de retirar a sabedoria, que é a árvore do bem e do mal, esse trabalho vai se fazer através da morte psicológica, que é eliminar os defeitos. Então, quanto mais defeitos se tiver, mais virtudes se vai adquirir se eliminar o defeito. Então, a virtude nasce no lugar do defeito. Onde há defeito, não há virtudes. E onde há virtudes, não há defeito. Só pode nascer a virtude quando se elimina um defeito. Então, nasce a virtude oposta. E assim, a humanidade daquela época estava no mais profundo da materialismo, da fornicação. E até hoje, as pessoas, a humanidade também não sabe para que vive, não sabe, não conhece a razão de existir. E muitas pessoas já nem se perguntam mais para que vivam. Já estão convencidas e querem satisfazer o seu próprio ego. Então, esse ego se robustece cada vez mais e se robustece com a fornicação. Se o homem caiu pelo sexo, não é que ele caiu e ficou lá. Ele caiu e continuou degenerando, continuou aumentando o ego, foi piorando. E chegamos ao estado em que estamos hoje. A humanidade está num caos. Nós estamos num caos. E isso devido à fornicação. A fornicação. O sexo é a força mais poderosa que há. Então, pelo sexo se praticam muitas coisas. Todos os delitos são praticados em função do sexo, em busca do sexo, em busca da fornicação. Então, a humanidade está mergulhada num caos e já não busca saber, já não quer nem saber para que vive. Ela quer fornicar. E assim se robustece mais e mais o ego. A cada dia a humanidade está pior. Nós desandamos. Então, quando desanda, se nós imaginarmos uma montanha, quando começa a descer, se desanda e já não tem mais, não há mais freio, já se cai no precipício. Então, para fazer o trabalho de volta, para fazer o trabalho inverso, é preciso começar a deixar de fornicar. É preciso deixar de fornicar. E é preciso trabalhar sobre si através da morte psicológica, da eliminação dos defeitos psicológicos. Não uma maquiagem, e sim a eliminação de fato, onde se eliminam os defeitos através do trabalho de morte psicológica, através do trabalho de morte em marcha. Morte em marcha, porque
quando vai se manifestando os defeitos de forma sutis, pequeninas, fraquinhas, podemos dizer, nós vamos corrigindo, vamos impedindo, vamos freando a manifestação, a ação dos defeitos nessas pequenas coisas, nesses pequenos atos. E vamos, então, eliminando, pedindo à Mãe Divina que mate esses defeitos. São os detalhes. Isso foi chamado pelo mestre Rabolu de morte em marcha. É a morte conforme vai aparecendo os defeitos, conforme vão aparecendo, vai se pedindo à Mãe Divina que elimine esse defeito, esse detalhe. E quanto menor o detalhe, mais fácil de ser eliminado, porque ele tem menos força. Porém, se deixa ele ir se manifestando, se vai se deixando, os detalhes vão se acumulando, então se forma, o defeito já se manifesta de forma mais pesada e já é mais difícil até para nós renunciar. Se nós renunciamos a responder mal para uma pessoa, é mais fácil do que depois de ter respondido e já estar em discussão, em uma briga de palavras. Já é mais difícil parar lá do que renunciar a dizer a primeira palavra, o primeiro insulto. É mais difícil se arrepender depois, porque o orgulho já está ferido e não dá o braço a torcer, como se diz. Então é mais fácil frear antes de dizer a primeira palavra, que ainda é um detalhe, é mais fácil do que deixar insultar um pouco e depois renunciar. Então isso se chama morte em marcha. Isso em todos os defeitos. Quando vai se expressando de forma sutil, já ir percebendo com o sentido de autoobservação. O sentido vai se aguçando conforme se trabalha e vamos percebendo os defeitos cada vez mais pequenos. Vamos percebendo eles antes que se chegue a agravar a situação. Então, nós precisamos compreender, precisamos saber que só existem dois tipos de casais: os que se casam, os que se unem para fornicar, e isso toda a humanidade se une, se casa para fornicar. Não há outro objetivo. E então existiria a outro tipo de casal que se une, que se casam, que se unem para trabalhar sabiamente no sexo. Isso são raras as pessoas que se unem com o objetivo de criar os corpos existenciais superiores do ser. Porém, é a saída, a única saída para todos os problemas, para todos os conflitos, para toda a convulsão, para todo o caos que vive a humanidade. A saída é deixar de fornicar e eliminar os efeitos psicológicos. E ao eliminar os efeitos, ao compreender a necessidade de eliminar e a possibilidade de eliminar, então se compreende estes ensinamentos e se quer compartilhar, se quer
levar este ensinamento a outras pessoas, para que também possam fazer este trabalho. Então, este é o terceiro fator: compartilhar os ensinamentos. O primeiro fator é o nascimento, o segundo é a morte psicológica e o terceiro é o sacrifício pela humanidade, que é ensinar, compartilhar esse ensinamento com outras pessoas de forma gratuita, de forma desinteressada, e o ensinamento puro, para que outros também possam trilhar esse caminho, que é o caminho da autorrealização íntima do ser, que é o único objetivo da nossa existência. Então, com estes ensinamentos, nós vamos nos definir. Vamos nos definir ou pelo bem ou pelo mal. Ou seria pelo bem da direita ou pelo mal da esquerda. Quando nós recebemos esses ensinamentos, nós estamos diante desses dois caminhos de nos definir, anjos ou demônios. E só existem esses dois caminhos, não existem caminhos intermediários. Então, a conferência A Origem do Ego é esta, e esperamos que possamos estar juntos no próximo ciclo de conferências que vamos dar início nesta próxima quinta-feira. Também estamos passando um segundo ciclo, que é o ciclo da fase B, ciclo de 25 conferências da fase B. Estamos passando nas sextas-feiras, talvez sábados. E as conferências estão todas gravadas e estão disponíveis. Não se exige nada, não se pede para clicar em botão nenhum. As pessoas assistem, se quiserem, e se não quiserem, nós não podemos fazer mais nada. Então, nestas conferências, não se trata de falar bonito, não se trata de jogos de luzes, de efeitos, de vídeos, de vinhetas, essas coisas. Aqui nós estamos para entregar um ensinamento simples, de forma simples, conforme o nosso conhecimento, conforme a nossa capacidade. Nós não somos profissionais, nós fazemos isto porque compreendemos que isto é algo indispensável para todos nós. E fazemos de forma simples, da forma que cada um de nós pode, que cada um de nós tem condições. Nós temos companheiros em muitos países, nos países de idioma espanhol, todos. Também esse ensinamento está sendo passado em inglês, em francês, em italiano, e talvez alemão, não sei. Mas nos principais idiomas está sendo passado. E deve ser passado, porque é necessário que a humanidade se defina, é necessário que nós nos definamos. Nós temos o contato no WhatsApp e Telegram. 55, que é o Brasil. A região é 62, o número é 991 929 3 5
5. Cinco, 6291 92 9355. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos ao novo ciclo.